Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e nós continuamos com esse vídeo, a série dos vídeos sobre o Santo Carlo Acutis. Acompanhando esse livro aqui, capítulo a capítulo, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 3, Carlo no ensino fundamental. Um capítulo pequeno, então um vídeo um pouco mais curto também, mas que nos ajuda a ver como era o seu comportamento ali por volta dos 6, 7 anos de idade, antes da sua, sobretudo antes da sua primeira comunhão. No próximo vídeo nós vamos focar no dia e naquilo que aconteceu de mudança, tanto interior quanto exterior, na vida do Carlo Acutis, com a primeira comunhão, esse grande acontecimento, né, na vida dele, que era alguém tão devoto da Santíssima Eucaristia. Então, com 6 anos ele entra no ensino fundamental. A primeira escola que ele estudou foi o Instituto San Carlo de Milão, que é uma escola da Diocese de Milão, uma escola católica. Porém, em 2 meses, seus pais decidiram trocar ele de escola. 2 meses depois, ele foi para o Instituto Niccolo Tommaseo, que também era uma escola católica, das Irmãs Marcelinas. Eles trocaram, porque era uma escola mais perto de casa e uma escola também menos elitista do que o Instituto San Carlo. Quando o Carlo Acutis soube que ia mudar de escola, ele fica triste, dá para perceber um pouco, só que ao mesmo tempo ele não reclama com seus pais, né? Ele obedece, né? Conta-se que ele chora quando se despede dos professores, dos alunos, mas que ele não fala nada disso com a mãe para não deixar a mãe triste também. Nessa época, a família dele contrata uma jovem chamada Elisa. Na verdade, a Elisa ela fazia intercâmbio e ficou um tempo ali morando na casa da família Acutis e ajudava o Carlo Acutis nas lições de casa, né, durante a parte da tarde, quando ele voltava da escola. A Elisa ficou muito impressionada com o menino, porque ele era muito obediente, né, e ele tinha muito senso de responsabilidade. Ele chegava em casa e ia fazer os exercícios sozinho, ninguém precisava mandar. Então, essa grande maturidade dele, né, com relação às lições de casa, mas também na convivência com as pessoas. A Elisa, na época, estava passando por um momento muito difícil, que era um problema no namoro, né? E é curioso que o Carlo percebeu que ela não estava bem e ia lá consolá-la, perguntar como é que ela estava, levar balinha, levar doces, né? E, ou seja, essa percepção que ele tinha desde muito novo de olhar para o sofrimento do outro. E ele convidava sempre a Elisa para ir à missa. Então ela ia para a missa com ele, né? Enfim. Ele tinha essa disponibilidade total, né, com relação aos outros. Na escola, ele era assim, sempre muito atento. Então, tinha as religiosas lá e ele levava coisas para ajudar as religiosas. Ele era um menino muito educado. Ele ajudava os colegas, se ele percebia que alguém estava, né, em necessidade lá, com dificuldade nos estudos, ele ajudava. Se alguém estava triste, ele ajudava, como teve o caso. Tinha um menino na turma dele que tinha bulimia, então ele ficava tentando, né, ajudar o menino e tal, né? Uma das irmãs, que foi diretora dele, né, no colégio, a irmã Miranda Moltedo, fala que nunca ouviu ele falar nenhuma palavra obscena, né? E fala também que em nenhum momento ele se gloriava da sua condição financeira, ou seja, do fato de que sua família era rica. A irmã Isa Velate, que também foi professora, né, dele, que acompanhou lá ele nessa época, comenta que ele era muito generoso, ele emprestava as coisas e nunca pedia de volta, né, que às vezes as irmãs e os professores tinham que
e cobrar dos outros colegas para devolver as coisas dele, porque ele nunca cobrava, e de que ele tinha muito conhecimento já de passagens da Bíblia nessa época. O professor de inglês fala que ele tinha muita disponibilidade em ajudar os colegas que tinham dificuldade com o inglês, né? O Carlos, ele tinha mais facilidade. E que não se viu nunca, né, que ele fizesse aquelas maldades habituais, né? Pequenas maldades que as crianças às vezes fazem. A única coisa que se fala assim, que a gente poderia colocar como se fosse uma espécie de defeito, né? Não era exatamente um defeito, ele era uma pessoa muito alegre, de muito bom humor, gostava de brincar e tal. E em alguns momentos os professores tinham que chamar a atenção para ele se conter um pouco, né? E porque aquele jeito expansivo de italiano, alegre, ele acabava falando um pouco mais alto. Então, digamos, esse era o defeito dele. E ele logo foi aprendendo a se conter, e, né, ou seja, se corrigir, digamos assim. Mas era isso, esse cuidado dele, essa generosidade, né, e essa alegria são as duas marcas desse período, né? Essa generosidade e cuidado muito precoce, essa atenção com as pessoas, para uma criança é algo muito raro, né? A criança ela tende a ser mais egoísta. E essa alegria, esse senso de humor, né? Ele mesmo dizia, a tristeza é quando olhamos para nós mesmos, a felicidade é quando olhamos para Deus, né? Tem a história de que tinha uma irmã lá, que era a irmã que ficava vigiando as crianças no pátio, assim, a irmã Maria del Rocio Soria Ratia, o nome dela. E ele gostava muito de brincar com ela, jogava bola para ela, brincava dizendo que ela ia ser uma jogadora de futebol, enfim, essa alegria característica, que aliás eu convido vocês a procurar na internet vídeos, né, alguns vídeos que nós temos dele gravado, sempre muito sorridente, né, com um rosto de brincalhão, né, ao mesmo tempo emanando uma luz espiritual, né, que dava para perceber que aquele menino tem alguma coisa de especial, de diferente. Então, vamos transmitir para as crianças esse exemplo, né, transmitir para as crianças esse olhar, ou seja, desde pequeno a gente tem que aprender a dar essa prioridade ao outro, a ter atenção para com o outro, sobretudo quem está sofrendo, generosidade e alegria, né? Quando a gente vive voltado para Deus, como ele ensinou, nós encontramos alegria. Quando a gente vive voltado para nós mesmos, nós ficamos marcados pela tristeza. Deus abençoe.